Olá, turma, aqui quem vos fala é o professor Zé Maria. Vamos agora fazer um estudo relacionado às equações diferenciais não exatas. Nos vídeos passados, nós falamos sobre equações diferenciais exatas e todo o processo de resolução. Só que agora nós vamos trabalhar com as equações diferenciais não exatas. Primeira coisa que eu tenho é o seguinte, eu tenho essa equação x ao cubo menos y ao cubo dx mais xy ao quadrado dy igual a zero. Primeiro passo, eu vou analisar se essa equação é exata ou não. Caso eu encontre que ela não seja exata, aí nós vamos ter um processo, nós vamos encontrar um fator integrante. Ou seja, eu vou ter um fator integrante que ele pode ser função só de x ou função só de y, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui, fator integrante. Quando eu me referi ao fator integrante apenas da função x, isso nada vai ser o quê? O fator integrante em relação a aqui, x, vai ser a exponencial da integral de m de y menos n de x sobre n de x. Aqui é a formulazinha para que nós calculemos o fator integrante em relação a x. Vai ser a exponencial da integral de m de y menos n de x sobre n de x. Ou se eu trabalhar com agora o fator integrante de y, isso vai ser igual a exponencial da integral de n de x menos m de y sobre n de y, sobre m de y, certo? Quando nós estivermos resolvendo as equações e analisarmos que ela não é exata, aí nós vamos usar um desses dois caminhos que vimos aqui, essas duas formas, para que nós possamos encontrar um fator integrante. Esse fator integrante será multiplicado por a função m dx e n dy, tornando assim a equação exata e assim nós poderemos resolvê-la. Por exemplo, eu tenho essa equação aqui, Eu sei que a primeira coisa que eu vou encontrar é a função m, que eu tenho, eu tenho m de xy dx, e aqui eu tenho, minha função n também de xy dy. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa função m e derivar ela parcialmente em relação a y. Ou seja, eu vou derivar m em relação a y e n em relação a x. Se as duas derivadas parciais dessas duas funções m e n forem iguais, a equação é exata. Então vamos ver o seguinte, eu tenho aqui meu primeiro passo aqui, nós vamos verificar se a função m em relação a y vai ser quem? X ao cubo em relação a y é constante zero. Aqui sobrou, menos y ao cubo, então vai ser menos 3y. Aí aqui eu não tiro 1, 2 menos 1, 2. Já tenho aqui m de y. Vamos ver agora n em relação a x. Eu vou agora pegar essa minha função n e vou derivar parcialmente em relação a x. Então, aqui vai sobrar quem? Y ao quadrado. Observemos o seguinte, que a função m de y é diferente de n de x. Ou seja, a equação ela não é exata. A equação não é exata. Se ela não é exata, nós vamos ter que encontrar quem? Agora nós vamos encontrar o fator integrante. Agora vamos procurar o fator integrante,
o fator integrante que nós vamos calcular. Observa aqui, ó. Se eu for trabalhar com o fator integrante em relação à função x, eu vou usar essa fórmula. Se eu for calcular em relação a y, eu vou usar essa fórmula. Observa o seguinte, tanto essa fórmula aqui é dividido por n e essa daqui é dividido por m. Se eu analisar esta função aqui, ó, a minha função m é x ao cubo menos y ao cubo, a função n é quem? Xy ao quadrado. Ou seja, é mais fácil nós dividirmos toda meu numerador por x ao cubo menos y, que seria m, ou a minha função xy ao quadrado, que seria n. Então, nesse caso aqui, é mais fácil que nós trabalhemos com esse fator integrante, ó, que eu vou dividir tudo por n. E n aqui é a função menor. Então, é mais fácil, é preferível que nessa situação trabalhemos com esse fator integrante aqui, ó, em relação a x. Então, vamos agora calcular esse meu fator integrante. Vamos lá. Eu tenho que fator integrante em relação a x vai ser igual a exponencial de quem? Ó? Da função de quem? De m de y menos n de x. Tudo isto daqui dividido pela função n, isso aqui de x. Agora, substituindo, ó, nós vamos ter quem? Vamos lá. É a exponencial da integral. Quem é m de y? M de y é quem? Menos 3y ao quadrado. Menos 3y ao quadrado. Menos. Quem é n de x? N de x é y ao quadrado. Sobre a função n. Quem é n? Xy ao quadrado. Tudo isso aqui dx, não é isto? Resolvendo agora, essa parte aqui, nós vamos ter, ó. Vai ser elevado aqui, vamos ver aqui, a integral de quem? Se eu analisar aqui, ó, esse y quadrado com este y quadrado e esse y quadrado se eliminam, né? Então vai ficar menos 3 menos 1, menos 4 sobre x, dx. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Agora nós vamos resolver essa integral, ó. Isto vai ser igual. Eu tenho um fator integrante em relação a x, vai ser a exponencial. Quando eu vou resolver isso aqui, vai ficar menos 4 ln do módulo de x. Certo? Então, isto nós vamos ter. Vamos para cá. Então, nós vamos ter aqui, ó. Meu fator integrante em relação a x vai ser igual. Resolvendo aqui, ó. Menos 4 passa para cá. Então, vai ter a exponencial de ln de x menos 4. Encontrando agora aqui, ó, meu fator integrante em relação a x vai ser igual. Lembrando que a exponencial com logaritmo se anula e sobrou quem? X menos 4. Aqui eu tenho meu fator integrante. Certo? Então, o fator integrante aqui que nós encontramos foi quem? X elevado a menos 4, certo? Encontrado o fator integrante, nós vamos agora multiplicar essa função. Vou multiplicar pelo fator integrante, que é x menos 4, e essa função também eu vou multiplicar por x menos 4. Vamos fazer.
fator integrante que nós encontramos foi menos 4, x elevado a menos 4. Então, eu vou ter x elevado a menos 4, que multiplica a função x ao cubo menos y ao cubo dx, mais o fator integrante x menos 4, que multiplica a função xy ao quadrado dy igual a 0. Nós vamos agora fazer a distributiva, né? Ó, esse com este, este com este, esse com esse daqui, que é só um produto só. Então, nós vamos fazer x elevado a menos 4, que multiplica x à terceira, vai dar x elevado a menos 1. Mais por menos dá menos. X elevado a menos 4, que multiplica y elevado a menos 3, vai dar x a menos 4, y à terceira. Isso daqui, ó, dx. Mais x elevado a menos 4, que multiplica xy ao quadrado. Isso nós vamos ter quem? X elevado a menos 3, né? Y ao quadrado, dy igual a 0. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos observar agora se é exata. Vamos ver aqui, eu tenho a função m e a função n. Vamos mais uma vez derivar m. Derivar m parcialmente em relação a y e vamos derivar n parcialmente em relação a x. Se for iguais, nós aqui já vamos resolver, porque se trata de uma equação exata. Se não, vamos ter que procurar mais uma vez o fator integrante. Mas vamos lá. Eu vou pegar esta função aqui e vou integrar em relação a y, certo? Então aqui eu vou ter, ó, quando eu integro x a menos 1 em relação a y, aqui é 0, constante. Então vai ficar aqui menos, eu vou integrar agora em função de y, vai ser menos 3 x menos 4 y o que? Tiro um daqui, y ao quadrado. Já achei o valor de m. Agora vamos derivar n em relação a x. Quando eu vou aqui analisar em x, ó, vai ser menos 3, vem para cá multiplicando. X. Aqui não era menos 3, menos 1, menos 4, repete y ao quadrado. Eu observando aqui, o que é que eu vejo? Que m de y e n de x são iguais. Se elas são iguais, o que é que eu posso dizer? Que a equação, portanto, a equação é exata. Certo? Então, já temos uma equação exata, agora é só resolver o processo da equação exata, né? Então, eu tenho uma função aqui, x menos 1, vou copiar aqui de novo essa função, ó. X menos 1 menos x menos 4, y à terceira, dx, mais eu tenho x menos 3, y ao quadrado, dy igual a 0. Vamos resolver agora o processo de uma equação diferencial exata, né? Então, eu posso trabalhar com m ou com n, né? Que aqui eu tenho o valor de m e aqui eu tenho a função n, certo? Então, vamos trabalhar com a função n. Então, eu vou pegar f de xy, vai ser igual a essa função aqui, n, ó. Vou pegar x menos 3y ao quadrado dy, certo? Então, agora o que é que eu vou fazer? Vou integrar essa função aqui, ó. Então, vou ter f de xy, que vai ser igual, vamos integrar agora essa função aqui, x menos 3y ao quadrado dy. Então, isso nós vamos ter, ó. Então, isso vai ficar. Eu vou ter essa função f
de xy, isso vai ser igual. Integrando isso aqui, ó, né, em função de y, então vai ser x elevado a menos 3 que multiplica, agora y agora vai ser, ó, y, 2 mais 1, 3 sobre 3, mais uma constante que eu vou chamar g de x, certo? Feito isso aqui, agora nós vamos dar seguimento, vai ser a função f de xy vai ser igual. Essa função aqui que nós temos, x menos 3, que multiplica y elevado a terceira sobre 3, mais g de x, nós vamos derivar agora em relação a quem? A x, né? Então, nós vamos ter essa função aqui, vamos derivar isso aqui, ó, em relação a x. Então, vai ser menos 3x, menos 3 menos 1, menos 4, y a terceira sobre 3, mais g, a derivada de g em relação a y vai ser g' de x, certo? Então agora o que é que nós vamos fazer? Aqui eu posso, vamos só organizar aqui, ó, f de xy é igual, cancelo 3 com 3, ficou quem? Menos x elevado a menos 4, y a terceira, mais g' de x. Para eu encontrar agora g' de x, o que é que eu vou fazer? Como no início eu escolhi a função n para trabalhar, para desenvolver a integral, essa derivada aqui agora, quando eu derivei tudo em relação a x, eu vou igualar agora uma função, ou seja, essa função vai ser a função m, que nós não tínhamos escolhido. Então, f de xy vai ser agora quem? M vai ser x elevado a menos 1, menos x elevado a menos 4, y a terceira, que isso vai ser igual. Menos x elevado a menos 4, y a terceira, mais g' de x. Ó. Certo? Foi o que nós fizemos. Pegamos essa função aqui agora e igualamos ela com m, que é essa função aqui, pois nós tínhamos escolhido a função n. Feito isso aqui, ó, que nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso cancelar este com esse, então sobrou quem? G' de x aqui, ó, é igual a x elevado a menos 1, certo? Isso daqui é a mesma coisa de eu ter, ó. Vejamos o seguinte, eu tenho g' de x, que isso é igual x elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre x. Nessa situação aqui agora eu vou integrar os dois lados, né? Então eu vou ter, aqui eu tenho a integral de g' de x, que é igual à integral de quem? De 1 sobre x dx. Observe o seguinte, eu tenho uma derivada e uma integral, elas se anulam, né? Então sobrou quem? G de x. G de x é igual. A integral de 1 sobre x dx é quem? ln de x, ó. ln de x. Mais a constante que nós não vamos usar, certo? Então g de x aqui, ó, é igual a quem? ln de x, certo? Agora nós vamos substituir lá na minha parte aqui, nessa parte aqui, ó, que nós temos f de x é igual x menos 3 que multiplica y a terceira sobre 3 mais g de x, ou seja, nós não encontramos g de x, que é ln de x, ó, substituindo aqui agora. Então, eu vou substituir, eu vou ter, ó, f de xy é igual x menos 3 elevado a menos 3, y elevado a terceira sobre 3 mais, ó, mais g de x. E g de x que nós encontramos foi quem, ó? ln de x. Então, mais ln de quem? De x. Agora, mais a constante, que é uma constante só. Então, isso eu posso dizer que eu vou ter que C, que é a constante, isso é igual x
menos 3y a terceira sobre 3 mais ln do módulo de x. Está resolvido nossa equação diferencial não exata. Espero que tenham compreendido todo o processo de resolver uma equação não exata. Primeiro nós vamos trabalhar a equação da seguinte maneira. Observamos ela se ela é uma equação exata ou não. Se ela não for exata, nós vamos usar um fator integrante. Usando o fator integrante, descobrindo ele, nós vamos multiplicar por quem? Por a equação que nós tínhamos. Feito isso, nós encontramos uma nova equação. Nós vamos observar, vamos analisar se essa nova equação que nós encontramos ela é exata ou não. Como nesse caso aqui ela é exata, aplicamos todo o processo da solução de uma equação diferencial exata e encontramos uma solução para a nossa equação. Espero, turma, que tenham compreendido. Valeu e até a próxima.